Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Hoje é quarta-feira, dia 13 de maio, e o tema que estudaremos na nossa lição será textos e contextos. Bom, nas escrituras, as palavras elas sempre ocorrem dentro de um contexto. O contexto é o quê? O que é que está acontecendo em volta? Quais são os elementos que estão tendo lugar no entorno daquilo que é o elemento central que o autor está tentando descrever ao mencionar o texto. Existe um cerne, que é aquilo que está sendo escrito, mas o contexto é aquilo que está acontecendo em volta, as circunstâncias que criam um ambiente para que aquela narrativa bíblica possa ter um lugar. Eu vou tentar explicar isso um pouco melhor. Nós temos que compreender que a narrativa bíblica ela nunca está isolada. Você nunca vai encontrar um texto isolado dentro de si mesmo. Uma palavra ela tem o seu contexto imediato dentro de uma frase, por exemplo. E essa unidade ela precisa ser compreendida primeiramente. Você não pode só pegar uma frase isolada de um texto e em cima dela criar uma teologia. Você precisa compreender essa palavra ou essa frase dentro do seu todo. Aquilo que vem antes, aquilo que vem depois, para compreender a mensagem central. Depois, existe o contexto mais amplo da unidade geral, que uma frase em que uma frase ocorre. Essa pode ser uma seção do texto, um capítulo, uma série de capítulos. Por isso é essencial nós entendermos tão bem quanto possível o contexto das palavras, das frases, para não chegarmos a conclusões equivocadas. E o nosso guia de estudos vai trazer hoje aqui um exemplo, para a gente poder compreender, o exemplo da criação do homem, tá? Vão aparecer aqui 3 textos, e eu sei que os textos são um pouquinho mais longos, mas para a gente poder compreender essa questão do texto e do contexto, nós precisamos ler esses textos. O primeiro deles é Gênesis 1, 27, que vai dizer assim, ó: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Portanto, o contexto aqui é a criação do homem. Agora, olha a repetição, Gênesis 2, 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Agora, o texto mais longo, Gênesis 2, 15 a 23. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes certamente morrerás. Disse mais ao Senhor: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como esse lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome Adão, deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu. Tomou uma das costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: essa afinal é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Você precisa compreender esses textos aqui dentro do seu contexto imediato, ok? Já vimos que a repetição do termo bará, lá em Gênesis 1, 27, a gente viu isso ontem, indica uma ênfase na criação do homem. É Deus criando a partir do nada o homem. Entretanto, agora nós temos a possibilidade de poder ver o homem sendo definido num contexto muito mais amplo. Nesse verso, o homem e a mulher. O texto aqui vai mencionar os dois. Isso significa que o termo hebraico Adam, que é o termo ali que descreve o homem, ele deve ser entendido nessa passagem de Gênesis 1, 27 como uma referência genérica à humanidade. Portanto, homem aqui, Adão, se refere à humanidade como um todo. Não necessariamente ao ser humano, Adão, mas Adão, que é o termo hebraico, se refere à humanidade. Contudo, lá em Gênesis, no capítulo 2, verso 7, se você olha só esse texto, você vai ter dificuldade de compreender. Então agora a gente vai crescer um pouquinho mais. O texto está dando mais detalhes, nós estamos analisando agora o contexto, ok? Capítulo 2, verso 7. Aqui a gente vai descobrir uma outra coisa. O mesmo termo Adão é usado para se referir à formação de Adão do pó da terra. Engraçado que em hebraico existe um jogo de palavras, porque em hebraico o pó da terra ou o barro é Adamá. Você percebe aqui, Adamá é o pó da terra, Adão
é o nome que Deus vai dar ao homem, ou o termo que vai ser usado para descrever a humanidade. Mas nesse caso, no capítulo 2, verso 7, Adão vai ser o nome que vai ser dado ao homem, ao ser humano que foi criado, a Adão. Não agora num contexto genérico, ok? Aqui apenas a referência ao homem Adão, masculino, porque Eva só foi criada posteriormente e de uma maneira completamente diferente. Portanto, em cada passagem, mesmo no contexto de 2 capítulos, nós vemos uma diferenciação entre a definição de Adão como humanidade, Gênesis 1, 27, e ao mesmo tempo ao homem Adão, Gênesis 2, 7. O fato de Adão ser uma pessoa é posteriormente confirmado na própria genealogia. Quando você vai lá para Gênesis capítulo 5, versos 1 a 5, 1 Crônicas, capítulo 1, verso 1, Lucas 3, verso 38, e em relação a Cristo Jesus, que acabou se tornando o segundo Adão, que Paulo vai mencionar depois lá em Romanos, no capítulo 5, versos 12 a 14. Assim como a palavra Adão, ela ocorre em um texto específico, o contexto da própria criação de Adão e Eva é encontrado num relato mais amplo da criação, visto que em Gênesis 1 e 2 nós encontramos repetições. Gênesis 1 vai mostrar a criação da humanidade, não é especificado aqui como o processo aconteceu, e no capítulo 2 vai haver uma especificação, uma explicação de como é que tudo isso aconteceu. É isso que se pretende dizer quando nós falamos sobre uma unidade maior. Quando você analisa o todo, quando você vai expandir um pouco mais daquilo que o texto está dizendo. Se você fica só no capítulo 1, você vai perder elementos importantes para poder compreender a criação do homem e da mulher, que estão mencionados só lá no capítulo 2. Então, assim, a gente tem a possibilidade de poder compreender tudo. Então, quando você vai para um texto, você tem que tomar cuidado para poder tentar entender, assim, ó, a história dessa pessoa, ou desse indivíduo, ou o contexto desse texto, ele está explicado só nesse capítulo, ou eu preciso dar uma olhadinha num capítulo anterior, num capítulo posterior, ou alguns versículos anteriores, alguns versículos posteriores. Para a gente poder descobrir o contexto de uma passagem, você tem que entender o todo. E nesse contexto, quando nós analisamos aqui Gênesis 1 e 2, a gente percebeu isso na criação do homem e da mulher. Mas quantas vezes a gente tem dificuldade de poder compreender isso em relação a outros temas? Como, por exemplo, quando algumas pessoas vão para a visão do lençol de Pedro, que aparece lá no livro de Atos. Quando você lê apenas a visão do lençol, algumas pessoas estabelecem uma teologia completamente equivocada. Ó, Deus aqui está dizendo que agora pode comer de tudo. Mas, na verdade, quando você vai analisar o desdobramento do texto, quando Pedro chega lá na casa do Cornélio, prega para os gentios aceitam a mensagem de salvação, o Espírito Santo de Deus vem sobre eles, e eles agora têm a mesma experiência que os apóstolos tinham tido lá em Atos no capítulo 2. Pedro agora olha para os irmãos que tinham com eles e fala assim, nós podemos negar água quando o Espírito Santo já veio sobre eles? E eles agora são batizados, a igreja os chama depois para prestar contas daquilo que tinha acontecido, porque nenhum gentil tinha sido batizado. E então Pedro agora vai contar aquilo que tinha acontecido desde a visão, para poder explicar assim, ó, eu tive lá uma visão do lençol assim, assim, assado, e eu entendi que essa visão dizia respeito à pregação aos gentios. Então, quando você analisa o todo, e para você poder compreender isso, você vai ter que ler 2, 3 capítulos. Para poder compreender o todo. Então, nós não podemos analisar um texto única e exclusivamente por aquilo que ele está dizendo num versículo ou 2. Às vezes temos que ler o capítulo todo, às vezes são 2, 3, 4, 5 capítulos, às vezes você tem que ler um livro todo para poder compreender o que o autor realmente está dizendo. Isso é respeitar o contexto imediato do texto. Eu queria orar junto com você nesse momento para que nós tivéssemos a possibilidade de poder usar esse princípio no contexto da Bíblia, para que aquilo que é a verdade revelada de Deus, que ela possa chegar também ao nosso coração. Vamos fazer isso agora? Obrigado, Senhor, por tua palavra. Ajuda-nos, Pai, a usar esses princípios que estamos aprendendo de interpretação bíblica, de lermos o texto como um todo, não apenas um texto separado, mas o seu contexto imediato. Aquilo que foi escrito antes, o que foi escrito depois, para compreendermos tudo que o Senhor tem a nos revelar a respeito da tua palavra. Pois é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição? E você?